Vamos falar um pouquinho hoje sobre co-criar. Pensar significa criar eventos. O pensamento humano cria o evento da vida, o acontecimento da vida. Vamos falar de uma forma bem explicativa para uma pessoa que não está conseguindo aí conquistar aí o seu desejo. Então, pensamento, vamos dizer que o pensamento ele é uma semente. O nosso pensamento, uma semente. Então, vamos aprender a plantar neste terreno da nossa mente os nossos sonhos, os nossos desejos, para que nós venhamos criar a realidade desejada. Então, pensar cria eventos. Pensamento tem consequências, tem criações, né? Eu sempre digo, e só para, como diz assim, para relembrar aquilo que é um óbvio, mas que muitas das vezes nós não paramos para pensar, o pensamento ele segue um evento ou um acontecimento daquele que se pensou anteriormente, né? Agora de pouco eu pensei em gravar esse vídeo e agora eu estou aqui gravando esse vídeo. Às vezes eu estou aqui pensando que daqui a pouquinho eu vou ao banco pagar uma conta e dali a pouco eu vou ao banco pagar uma conta. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas e se você disser eu vou no banco? Porque às vezes eu já disse eu vou fazer tal coisa e depois eu não fiz. Você não fez porque você pensou também que não iria mais, você decidiu. Então a gente sempre, se a gente prestar atenção nisso, tudo aquilo que você pensa, realiza. Então, eu penso e realizo. Eu penso e realizo tudo aquilo que eu penso. E às vezes a gente não acredita muito nessas coisas porque os pensamentos nem sempre condiz com aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero não é o que vai manifestar, mas aquilo que eu penso. Então, nós estamos falando hoje sobre... perdão, bati aqui na câmera, tremeu um pouquinho, né? Então, sobre aquilo que eu quero e não sobre aquilo que acontece. Porque acontecimentos, ele ocorre e às vezes nós achamos que são acontecimentos que aconteceu porque tinha que acontecer e não é bem assim. Nós fazemos constantemente estes plantios, só que não conscientes de que esses plantios gera a nossa realidade. Mas é isso que eu estou falando aqui, de uma forma para a gente co-criar aquilo que nós desejamos. Então, pensamento cria o evento, os acontecimentos da minha vida. E eu vou falar do pensamento como uma semente e eu vou dizer para você assim, eu vou dar alguns exemplos. Supomos que eu queira arrumar um emprego, vamos lá. Eu devo plantar sempre semente de uma só espécie, que eu quero dizer, traduzindo, eu não devo fazer muitos pedidos ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir cultivar esses pensamentos positivos que eu estou fazendo. É como um plantio mesmo. Não adianta eu plantar ali milho, algodão, soja, café. Eu não vou dar conta de cuidar de todas essas plantações. E assim como na plantação terrena, não tem como eu pedir para outra pessoa cuidar dessas lavouras. Apenas eu vou poder cuidar daquilo que eu plantei aqui. É somente eu que vou conseguir cuidar. Então eu não posso pedir para que alguma pessoa venha cuidar do meu plantio ou dos meus pensamentos. Somente eu tenho domínio sobre o meu pensamento. Então,
plantando uma semente de cada vez, uma espécie de cada vez, é mais fácil para você cuidar, para você cultivar. E eu vou falar hoje o que é o cuidar, como eu vou cultivar um desejo que eu tenho. Eu dei aí o exemplo de que eu queira, supomos ali, um emprego, né? Então, eu vou pensar sempre esta linha de pensamento de que eu estou trabalhando naquela empresa que eu quero, ganhando o salário que eu quero, porque tem que ser bem explicado aí no reino, no universo, aonde quando Jesus dizia o que queres que eu te faça, ele sabia, mas ali é preciso você dizer os detalhes, o que você quer. Então, não basta você dizer, eu quero um emprego. Aí aparece qualquer emprego e você diz, mas não é esse que eu quero. Então, diga aí o emprego que você quer, o salário que você quer, o horário que você quer trabalhar. Coloca todos os itens em maior quantidade possível relacionado a este plantio. Então, a semente dessa espécie, de uma mesma espécie, levando ali para o desejo de que você quer um emprego. E você sempre vai poder cuidar mais fácil tendo só uma espécie aí de plantio. Sempre que você se deitar ou sempre que você se lembrar deste desejo seu, você vai pensar como se já tivesse acontecido, você vai formar cenas da forma em que você deseja que seja, você vai ali imaginar já você recebendo o salário desejado, você estando na empresa desejada, você está indo no horário e voltando no horário desejado, enfim, você vai sempre pensar esta linha de pensamento que você deseja. Tem uma parte da Bíblia ali que eu acho muito interessante, eu sempre menciono, lá no livro de Jó, capítulo 22, verso 28, diz assim, ó, determinando tu acerca de algum negócio, seja firme e a luz brilhará em seu caminho. Então, tudo aquilo que você determinar, seja firme, não tire a semente, né? Nós estamos falando aí como se fosse uma semente que você plantou aí na sua mente, desse desejo que você tem. Muitas das vezes as pessoas plantam muitas sementes diferentes, dizendo, eu quero trabalhar, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero viajar, eu quero muitas coisas, e eles não conseguem cultivar, né, cuidar desses pensamentos, e ali no meio fica vindo coisas contrárias a esses pensamentos, e são muitos os pensamentos, às vezes você até esquece e você não dá essa força, porque pensamento é energia. Eu não sei se você acredita, eu acredito muito e já tive muitas experiências, por isso que eu falo, já tive experiência e eu gosto muito desses relatos de EQM. Eu não tive uma experiência de quase morte, mas eu já tive a experiência, vamos dizer assim, em espírito. Assim como, talvez a gente fala assim, eu sou cristã, talvez as pessoas achem meio diferente. Eu sempre gosto de mencionar quando Paulo fala que ele não sabe se é no corpo, se é fora do corpo, que ele teve ali umas visões, e assim ocorre comigo, e eu falo disso por experiência própria, que os nossos pensamentos são palavras, vamos dizer assim, no espaço-tempo, que ele chega no momento em que você pensa, Deus, né, do universo, ele responde ao mesmo instante. E nessas EQMs, se você costuma assistir, não sei se você costuma ou não, ele sempre diz assim, eu pensava e eu já era respondido nas mesmas horas. No mesmo momento que eu pensava, eu já era atendido. E é assim que acontece. Pensamento é uma força energética, ela tem uma energia
E Deus, sendo uma somente, Ele ouve os nossos pensamentos, porque é o próprio Espírito de Deus que está em nós, né? Somos uma casca, o Espírito de vida está em nós, então Ele sabe de todos os nossos pensamentos. É por isso que Ele é, né, onisciente, onipresente, tem essa onisciência de saber. Então, quando você pensa, você já é ouvido e atendido no mesmo momento, mas você tem que saber o que pede, o que pede. Eu não vou me lembrar agora muito bem, eu não queria muito entrar nessas questões, mas é que eu vou falando aqui, não tem nada planejado, mas eu vou lembrando que certa feita, eu não vou nem mencionar os nomes, que eu já relatei isso em outro vídeo, eu não estou me lembrando muito bem dos nomes, mas duas figuras, se não me engano, é Tiago e João, mas não leve muito em consideração os nomes, não. Eles pediram, os filhos de Zebedeu ali, pediram para Jesus que queria um assentar à direita e outro à esquerda de Jesus. E ali, Jesus, nós sabemos que ele beberia o cálice, né, da morte, e ali Jesus está assentado à direita do Pai. E quando eles pediram para assentar um à direita, outro à esquerda, ele falou assim, olha, vocês não sabem o que está pedindo. Se vocês soubessem, né, que vocês estão pedindo isso, né, a morte, um para sentar à direita, outro à esquerda, né, porque aquele que assentasse ali à direita teria ali, né, uma morte, beberia um cálice assim como Jesus. Até ele mencionou, você poderá beber do cálice que eu bebo, que eu bebi ou que eu bebo? Eles disseram, podemos. Então, nós temos que saber aquilo que nós pedimos, que é muito importante a forma que nós pedimos. E esse pedido, ele é atendido, porque muitas das vezes nós não exercitamos a força do pensamento. Um exemplo para você ver. Às vezes eu mencionei aqui que eu estou precisando de um emprego, tá? Eu peço o emprego e quantas vezes eu enviei essa força, dessa energia positiva de que eu já estou empregado, de que eu estou na empresa certa, do salário. Quantas vezes? Talvez poucas vezes, mas quantas vezes eu pensei que não vai dar certo, que acho que esse emprego não é para mim, que esse salário que eu falei é muito alto. Talvez muitas e muitas vezes eu pensei isso. Então é isso que vai prevalecer e eu não vou conseguir conquistar o emprego desejado. Então aí as pessoas acham que não funciona aí quando falamos aí da força do pensar que cria a nossa realidade. Mas é desta forma, né? Então aquilo que você mais pensa é o que manifesta. E quanto menos coisas você pedir, você vai ter mais facilidade de cuidar daquilo que você colocou diante de Deus, né? Se você falou aí do emprego, então você vai ter muito mais facilidade de cuidar apenas desta plantação, deste desejo. Você deitou ali nas tardes, da noite, ou você está ali lavando uma louça, ou você está aí fazendo o que seja o que for. Sempre que vier a falta do emprego, você vai colocar ali no lugar que você já está empregado, que você está naquela empresa que você quer. Você sempre vai ali, como eu posso dizer? Você vai sempre cultivar, determinar mesmo aquilo que você deseja, como diz Jó. E você determinando acerca do seu desejo e ficando firme, a luz de Deus, ela vai brilhar aí em seu caminho. Então, o que dá força ao seu pedido é o pensamento. Se ele for positivo acerca do que você quer, é essa força positiva, boa que você está mandando e muito em breve você vai ter aí aquilo que você pediu, seja o que for, seja uma casa, seja um carro, seja um emprego, seja na área da saúde, seja no seu casamento, seja com a condição que está no nosso país, seja essa doença que está espalhada para todo mundo, seja aquilo que você colocar, você tem que estar determinado e manter firme acerca daquilo que você determinou. E assim acontece, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de mais esse ensino a respeito aí
do poder, né, desta lei do pensamento que cria a nossa realidade. Fiquem todos com Deus, deixe o seu joinha, o seu like. Até mais e tchau, tchau!